sejam bem-vindos ao Por Dentro do Catavento. Nessa série a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a seção da Terra daqui do museu, com o educador dessa seção, Rafael Adinolfi. Olha que privilégio! Nesse episódio, ele vai falar um pouco mais pra gente sobre o interior da Terra. Vocês já se perguntaram do que é feito o nosso planeta? Que materiais, que camadas, que texturas, que temperaturas ele tem? É com você, Rafa! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou educador aqui do Museu Catavento, da seção da Terra. A gente vai ter uma ideia mais ou menos de como esse planeta é composto por dentro, o que tem dentro do nosso planeta, né? Que a gente não consegue ver. Então você deve se perguntar, como a gente sabe disso? Isso é uma pergunta que sempre rola aqui no museu, né? As pessoas perguntam, mas se a gente não foi lá e furou até o meio do planeta, como que a gente sabe disso, né? Como que a gente sabe tudo que tem dentro dele? Então, a gente vai explicar mais ou menos isso para vocês aqui, o que tem dentro e como a gente chegou lá. Se a gente fosse, vamos supor que a gente fosse furar, né, até chegar lá no meio, a gente consegue? A gente não consegue, porque já tentamos fazer isso, o ser humano já tentou fazer isso. A gente tem um buraco de 12 quilômetros, que o pessoal lá na Rússia começou a cavar, só que o que acontece? Chega uma hora que essa terra começa a ficar essas rochas começam a ficar muito quentes e as máquinas param de funcionar. Então a gente furou 12 quilômetros e a terra tem mais ou menos 6.000 quilômetros de profundidade. Então, pessoal, como que a gente descobriu tudo o que tem, né? Se eu falei para vocês lá que a gente foi furando, ficou muito quente, a gente só furou um pouquinho. O ser humano começou a emitir ondas, como se fossem ondas de rádio, para ver como essas ondas passavam por esses materiais e voltavam para nós. Pessoal, então a primeira camadinha que eu vou falar para vocês é a crosta terrestre, certo? A crosta, o lugar que a gente vive, é aqui que a gente está. Então, ela é uma camada bem fininha. Então, vamos supor assim, vamos imaginar uma maçã. Quando a gente tira a casquinha da maçã, é mais ou menos aquela espessura da casquinha, é a espessura da crosta terrestre comparada com o resto do planeta, beleza? Até menos, a crosta é até mais fina que isso, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então a gente vive nela e ela é quebradinha em vários pontos, que são as placas tectônicas, que a gente vai tratar disso em outro vídeo, tá bom? Que é um assunto mais particular aí pra gente ver e falar com mais calma. E qual que é a próxima camada que a gente vai estudar então? A próxima camada a gente chama de manto, certo? O manto é muito importante, vocês vão ver conforme eu vou falando. Então o manto, pessoal, ele tem a primeira partezinha dele, a primeira camada, é bem rígida, é bem sólida, igual a crosta que a gente vive, que eu falei. Aqui o manto, certo? Então essa primeira camadinha dele é chamada de manto superior e ela é bem rígida, bem sólida. Depois a gente tem uma camada do manto que a gente fala que é plástica, é uma camada que se move, né? E eu vou mostrar melhor para vocês no outro globo que a gente tem. Então essa parte que é mais plástica, que se move, tá toda a dinâmica que a gente tem hoje, os terremotos, as montanhas, isso tudo foi formado graças a esse movimento constante do manto, certo? Então o manto ele esquenta lá perto do núcleo, o núcleo é bem quente. E aí, lembra que a gente faz toda aquela questão lá, como que a gente, por exemplo, sobe um balão? A gente esquenta o ar, não esquenta? Então aqui no manto é a mesma coisa, conforme ele esquenta, ele sobe, ele fica mais geladinho aqui, né? Fica mais frio em cima e depois ele vai descendo, conforme ele fica frio, depois ele sobe de novo e por aí vai. Então esse movimento, o manto está em constante movimento e esse movimento que moldou a crosta terrestre, né? Moldou as montanhas que a gente conhece, é responsável também pelos terremotos e tudo mais. Pessoal, a última camada que a gente vai falar aqui é o núcleo, certo? Aí vocês devem se perguntar por que a gente está estudando isso, por que a gente quer saber, né? O que tem lá, qual que é o intuito disso, o que influencia isso na nossa vida. Mas, pessoal, é muito importante, porque o núcleo ele é composto de ferro e níquel, certo? Dois metais. Uma parte dele externa é líquida e a outra parte é sólida, bem rígida, com composições parecidas. E essas duas partes elas estão se movendo, certo? Então, esse movimento do núcleo, principalmente o núcleo externo, é que gera o campo magnético da Terra, que protege a gente dos raios solares, protege a gente de radiações, mantém a nossa atmosfera no lugar. Então, por isso que a gente decidiu estudar essa questão a fundo, porque é importante para a nossa permanência, para a nossa sobrevivência aqui no planeta. O núcleo interno ele gira mais rápido que a Terra. Então, por isso, descobrindo isso, a gente descobriu que a Terra girava muito mais rápido do que ela gira hoje. Então, o dia era mais curto aqui na Terra. Pessoal, mas a gente está vendo isso tudo no plano, né? Isso tudo aqui num lugar reto. Esse não é o jeito que o Catavento mostra as coisas. A gente tenta mostrar as coisas para a pessoa conseguir ver, conseguir visualizar de forma muito melhor. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês um globo aqui que a gente tem aqui, que é uma maquete, uma representação
de todas essas estruturas que eu mostrei para vocês, né? Aí a gente mostra inclusive aquele movimento do manto que eu mostrei para vocês, dele subindo e descendo, que a gente chama de convecção. Pessoal, então recapitulando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui mais de perto, tudo aquilo que eu falei, né? A gente tem a crosta, que é aquela camada que eu falei para vocês bem fina, que a gente vive, certo? Depois a gente tem o manto, que é o motor de todas essas transformações que ocorrem aqui na superfície, certo? Todo relevo que a gente tem, o motor disso é o manto que eu mostrei para vocês, essa convecção que ocorre nele. E lá embaixo, muito, muito quente, a gente tem o núcleo, né? Que é separado em interno e externo, que ajuda a gente aí, produz esse campo magnético que protege a gente, e onde esse campo está um pouquinho mais fraco, vamos assim dizer, a gente consegue ver as auroras boreais, que a gente vê lá no norte e no sul do planeta. Pessoal, então por que a gente, não vou explicar para vocês, por que a gente fala sobre tudo isso, por que a gente estuda sobre tudo isso? Imagina quanto tempo aí que o ser humano passou se guiando por uma bússola, certo? Que a bússola aponta para o norte. Então isso vem justamente desse movimento aqui no núcleo que a gente falou, por ele ser composto por metais. Então a gente tem esse campo magnético no planeta que nos auxilia, né? Nos auxiliou por muito tempo ao ser humano nos guiar pelo planeta através de um pedacinho lá de ferro imantado, né? Então o planeta tem essa característica geomagnética que foi fundamental no desenvolvimento do ser humano ao longo do tempo. Pessoal, ficamos por aqui nesse Por Dentro do Catavento, mais um Por Dentro do Catavento. Muito obrigado, espero vocês na próxima. Gente, eu achei muito legal. O que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, sugestões, que a nossa equipe vai responder para vocês. Lembrem de curtir os nossos vídeos, ativar o sininho de notificação e acompanhar a gente em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. É isso, a gente se vê numa próxima. Tchau!